Então, em nome de Jesus, vamos dar início a este culto desta noite de terça-feira. Em nome de Jesus, vamos louvar com o hino de número 439. Primeiro quero ver meu Salvador. No céu há muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias, esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e o brilho dos portais. Eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim. Lembrar dos dias idos com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes sim. Mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Quero ver primeiro o Salvador. Gostaria de fazer uma leitura para a base de nossa oração, que está em Números, capítulo 20, versos 10 a 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Esse texto é bastante impressionante, trata do homem mais manso que houve, né? E, no entanto, esse foi um momento em que ele perdeu a paciência e cometeu um grave erro. Aquela rocha simbolizava Cristo, e de fato ele feriu a rocha 2 vezes, e, no entanto, apesar do erro de Moisés naquele momento, é impressionante ver Deus ainda aceitando aquela condição e então fluindo água da rocha, mesmo assim, apesar
da atitude exasperada de Moisés. Vamos, então, em oração nesse momento, pedindo a direção e orientação de Deus nessa reunião. Pai querido, estamos diante de Ti neste momento, agradecidos por todas as bênçãos derramadas até o presente momento. Peço em favor do Seu povo espalhado nessa terra, pelos pedidos de oração, pelos doentes, os enlutados, os aflitos, os enfermos, que uma misericórdia especial seja concedida a cada um deles. Que essa reunião também venha trazer benefício para a nossa vida espiritual, venhamos sair saciados dessa reunião, animados também para fluir da unidade da sua igreja. Tudo isso, sabemos que nada somos merecedores, pedimos que os nossos pecados não venham fazer separação entre nós e Ti. Em nome de Jesus lhe rogamos tudo isso. Amém. Gostaria então de trazer mais um hino para louvarmos neste momento. Onde se avista a cidade eterna, veio a casa no alto do monte, com
Deus seja louvado. Estamos aqui com a graça de Deus nessa noite e gostaria de abrir oportunidade para os irmãos se manifestarem também, tanto nessa parte inicial da reunião como ao final. A mensagem, como eu tenho comentado já, com o objetivo de ser algo mais simples, objetivo, não tomará muito tempo dos irmãos. E eu gostaria, então, de deixar em aberto, tanto nesse momento, se alguém quiser ter alguma participação com um hino, um pedido de oração, um agradecimento, alguma coisa, assim como depois da mensagem, na parte final também, havendo tempo, estaremos disponibilizando também para isso. Eu sei que, inclusive, o Davi já está escalado por uma participação. Eu não sei se ele tem preferência de já estar falando agora ou prefere depois. Fica, então, a critério aí do Davi, como ele prefere. Estamos em 26 pessoas aqui nesse momento. Temos alguns irmãos pela primeira vez. Qualquer dúvida, os irmãos depois vão nos procurando no privado também. E então, nesse momento, irmãos, eu gostaria de trazer um tema que na realidade não vai ser nem um pouco inédito. O tema é sobre o fato de que somos amados por Deus, mesmo quando erramos. Esse tema eu já apresentei há um mês atrás, mais ou menos, aqui em Rio Preto, até gravei. E eu queria trazer o assunto de maneira resumida nessa noite, em relação a isso. E eu vou fazer uma tentativa aqui de compartilhar a tela com o texto para os irmãos acompanharem também. Vamos ver como é que fica. Então, deste modo, dá para a gente acompanhar a leitura. E para o assunto não ficar nenhuma margem de dúvida, como a essa afirmação que somos amados por Deus, mesmo quando erramos, seja algo que venha nos trazer o interesse em permanecer no pecado e não lutar contra as tentações de Satanás e o nosso próprio eu, temos essa introdução com esses 3 trechos de Ellen White para deixarmos bem claro que o objetivo aqui não é dar margem para o pecado. O primeiro está no Mensagens Escolhidas, página 360 do volume 1, que diz que quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Então não há dúvida em relação a isso. Odiaremos o pecado que causou a própria morte do Deus encarnado. Poderemos cometer erros, mas
não será algo deliberado de nossa parte. É justamente que o grande conflito, página 472, comenta. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Então, pecado conhecido separa-nos de Deus de fato. Testemunho para Ministros 440 também diz que o homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Então, é muito claro esse ponto. Isto posto, nós podemos partir para o assunto em si. O texto de Gálatas 6, versos 1 a 3, ele é muito importante ao analisarmos esse assunto, aonde vem falando não daquele que deliberadamente vai para o pecado. Gálatas 6, versos 1 a 3, declara assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então aqui já fala da questão de uma pessoa ser surpreendida em alguma ofensa. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aqui Ellen White justamente comenta sobre isso no texto abaixo. Um texto, então, da meditação Nossa Alta Vocação, página 175. Diz, então, primeiramente o texto bíblico de Gálatas 6:1, e ela comenta em seguida: aí está uma orientação especial para lidar brandamente com os que são surpreendidos em alguma falta. Surpreendido precisa ter sua inteira significação. Ser levado ao pecado sem se aperceber, não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, é muito diverso daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Medidas mais eficazes são necessárias para contrapor-se ao pecado premeditado, mas o apóstolo dirige o tratamento a ser dado aos que são vencidos ou surpreendidos pela tentação. Corrigi-lo no espírito de brandura, guardando-se a si mesmo para não ser também tentado, fé e reprovações serão necessárias, e bondosos conselhos e súplicas a Deus, para levá-los a ver seu perigo e pecado. A palavra original é ajustar, como um osso deslocado. Portanto, os esforços devem ser feitos para os ajustar e fazê-los cair em si mesmos, convencendo-os do seu pecado e erro. Não deve haver triunfo na queda de um irmão, mas com mansidão, no temor de Deus, por amor de sua alma, procurai salvá-lo do pecado. Então a leitura é muito significativa para entendermos as distinções daquele que deliberadamente se joga nesse sentido. Eu li então antes da oração aquela passagem de Moisés, então, com aquela falha dele. Naquele momento, lendo Patriarcas e Profetas, lá a partir da página 417 em diante, nós vemos vários detalhes que a mensageira do Senhor nos dá, em relação ao fato de que ele deu margem agora para o povo falar contra todas as advertências, os conselhos enviados através de Moisés. Agora enxergaram defeito da parte do instrumento humano e queriam desculpar o próprio pecado.
uma vez que Moisés cometeu e Arão também juntamente cometeu esse erro. Mas Ellen White deixa muito claro, lá na leitura que nós fazemos do Patriarcas e Profetas, na 419, ela comenta que, no entanto, não foi atribuído a Moisés e Arão pecado voluntário nem premeditado, mas eles foram vencidos por uma tentação súbita. E aqui nós vemos uma pessoa, então, que não deixa de ser pecado, ser surpreendido em algo, ser levado pela armadilha de Satanás. Mas essa pessoa, então, não pretendeu pecar, mas a falta de vigilância e de oração levou, então, essa pessoa a cair no erro. No entanto, aqui é distinguida até a própria postura que a igreja, os irmãos, devem ter, que uma vez que medidas mais eficazes são necessárias para contrapor-se ao pecado premeditado. Agora, aqueles que foram vencidos, surpreendidos pela tentação, deve haver um espírito de brandura e nos colocarmos no lugar da pessoa. Será necessário, sim, advertências, mas é bem diferente da atitude, por exemplo, do herege, onde Paulo, por exemplo, fala de adverti-lo uma e outra vez e depois disso deixá-lo. E assim nós vamos depois continuar nesse tema, mas eu gostaria de dar uma pausa então nesse assunto para abrirmos o espaço para então o Davi, se ele puder fazer a participação dele nesse momento, e mais adiante a gente conclui esse assunto. Está com a palavra então, Davi. Oi, eu escrevi aqui algumas coisas que eu vou falar, então eu vou começar com o título que eu gostei dele. Se chama aqui, O que dar para Deus? O que dar? A primeira coisa, obediência. Isso é muito importante, pois quando obedecemos, estamos deixando feliz. E é muito bom deixar Deus feliz. Outra coisa é confiança. Quando você confia em Deus, vocês já estão virando amigos. Pois o que você é uma amizade quando não tem confiança? E a confiança em Deus ajuda a enfrentar o medo e acreditar em Deus, ou seja, confiar em Deus em qualquer dificuldade. Então, eu falei algumas coisas, só que também tem que dar o dízimo e oferta, tá? Eu falei só isso daqui que eu acho importante dar também. Como o seu corpo deve estar para dar algo para Deus? Esse assunto é importante, pois se nosso corpo ficar pensando em algo em troca, Deus não aceita. Para mim, isso é uma falta de respeito, pois Deus morreu por você e a pessoa tem coragem de presentear a Deus querendo uma recompensa. Para mim, isso não é certo. Dar de coração aberto. Esse assunto serve para você pensar a dar alguma coisa para Deus. Se você dar algo para Deus porque foi obrigado ou bravo, ou sem ligar, ou seja, sem querer, sem vontade, com o coração fechado, Deus não aceita, Ele aceita se for de coração. Veja, você prefere ganhar algo que a pessoa te deu de bom grado ou de mau grado? Eu prefiro de bom grado. E você? Você quer presentear a Deus com vontade ou sem vontade? Então, agora, com isso, eu vou ler um texto aqui do Caminho a Cristo. Página 79 é o segundo e o terceiro parágrafo. O esforço para levar bênçãos aos outros resultará em bênçãos sobre nós mesmos. Esse foi o propósito de Deus a nos dar uma parte para
ser desempenhada no plano da redenção. Ele concedeu ao ser humano o privilégio de se tornar participante da natureza divina e de compartilhar as bênçãos com seus semelhantes. Essa é a honra mais elevada e a maior das alegrias que Deus pode conceder ao ser humano. Os que se tornam desse mundo participantes de manifestações de amor são elevados para mais perto do seu Criador. Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e do trabalho de misturar amor. Poderia ter usado outros meios para cumprir seu propósito, mas em seu infinito amor, ele preferiu nos tornar seus cooperadores juntamente com Cristo e os anjos, para que pudéssemos partilhar das bênçãos, da alegria e do envio espiritual que resultam desse ministério altruísta. Aqui fala de uma coisa para dar, que é você pregar. Ou seja, você também tem que pregar de bom grado. Eu gostei disso desse texto porque Deus disse que nos deu o direito de compartilhar as bênçãos que nós conseguimos ter. Então, esse foi meu programa e fim. Muito obrigado, Davi, pela participação. Que Deus possa aceitar no seu santo trono como um cheiro suave essa mensagem que o Davi trouxe para nós e que esteja disposto a trazer outros temas futuramente, também cânticos, instrumentais e assim por diante. Como eu destaquei, os irmãos podem usar alguns artifícios aqui do programa para se comunicar também. Em vez de abrir o microfone, tem uma opção aí de levantar a mão, que vocês podem procurar explorar, que aí fica bom da gente ver. Também temos o bate-papo, onde pode haver a comunicação. E então, eu gostaria de, nesse momento, dar continuidade ao assunto que estávamos tendo, lembrando que o texto falou de não haver triunfo na queda de um irmão, mas sim, diz então, de com mansidão e no temor de Deus encaminhar essa pessoa. Eu gostaria então de trazer mais um texto. Vou compartilhar a tela agora. Então, esse texto agora que nós temos, um texto que já apareceu em algumas lições e que colocam as coisas sob perspectiva, digamos assim, ao enxergarmos os nossos próprios erros, as nossas próprias faltas. Aqui diz assim: precisamos desviar os olhos do que é desagradável para Jesus. Cumpre-nos amá-lo mais, obter mais de sua atraente beleza e graça de caráter, e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém senão Jesus é perfeito. Então existe, de modo geral, muitas vezes, dois radicalismos, dois lados equivocados. Um lado que Satanás pode levar as pessoas é justamente em direção à autojustificação. Essa autojustificação leva a pessoa a achar que pode alcançar um estágio de perfeição, onde sequer nem vai ter que falar aquelas palavras do Pai Nosso.
perdoa as nossas faltas, assim como perdoamos os nossos irmãos, aos nossos semelhantes, aos que são faltosos conosco. A palavra devedores na oração do Senhor não deve ser entendida de maneira limitada, como fosse algo relacionado a algo financeiro, mas, de fato, as faltas uns com os outros. De fato, vemos dessa maneira que, por um lado, temos estes que querem atingir deste lado da eternidade, deste lado, nesse mundo ainda, uma perfeição que os textos do Espírito de Profecia e da Bíblia deixam muito claro que não será alcançado. Ninguém senão Jesus é perfeito. Ele sim é o Salvador e precisamos da sua justiça para sermos salvos. Quando nós entendemos que os nossos próprios caminhos são defeituosos, nós então amaremos de maneira correta o nosso próximo. Do outro lado, existe também aqueles que podem cair no desespero e então acharem que nada podem fazer e tudo é por conta da graça de Cristo. Nenhum esforço é necessário. Ellen White várias vezes advertiu em relação a isso, dizendo então que é uma graça barata, que não merece esse nome e que é sim uma luta da mais forte de todas, inclusive a própria luta do eu. Temos as tentações que o mundo nos apresenta, temos as tentações que vêm diretas de Satanás e os seus anjos caídos, mas temos também a luta com a nossa própria natureza pecaminosa, o nosso próprio eu. Essa é uma luta que precisa de perseverança, insistência e sempre entendendo que é através da influência do Espírito Santo em nossa vida que conseguiremos conquistar, então, uma carreira cristã progressivamente em direção ao alvo, que é Jesus, aquele caráter perfeito, aquele Salvador que nos é modelo também. Para um estudo adicional, temos aí o capítulo Cristo, nosso sumo sacerdote, no Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 340 a 344. Fica esse dever de casa para os irmãos. Leiam esse capítulo, é um capítulo curto, 5 páginas, e que contém um material riquíssimo. Vemos lá que Jesus está diante do Pai. Jesus, ele intercede como nosso advogado continuamente, porque o seu povo continuamente comete ofensas contra Deus e tem que haver a intercessão de Deus. Vemos nesse texto também como se dá a diferença da intercessão ou da mediação de Cristo e a do Espírito Santo, que são distintas. Aqueles que vemos em nossos dias descrendo da pessoa e da divindade do Espírito Santo, ao lermos esse texto do Mensagens Escolhidas, vemos de maneira muito clara a distinção entre a pessoa de Jesus e o seu trabalho, o seu ofício como sumo sacerdote e também o papel do Espírito Santo, que trabalha uma mediação, uma intercessão em nossa mente, em nossa consciência, para que frutifiquemos em boas obras, que então tenhamos o desejo de se submeter a Deus. E desse modo, ainda que suba de forma maculada, mas o Espírito Santo despertou em nós desejos elevados, boas inspirações. E depois, claro, antes de ser aceito, deve passar pela intercessão de Cristo, que é garantida pelo sangue dele derramado por nós na cruz.
tenho aqui um último texto para lermos nessa noite. Esse texto está na meditação Este Dia com Deus, página 134. Não faz muito tempo que eu me deparei com esse texto e achei muito impressionante seu conteúdo e devemos pensar no que isso pode trazer de mudança em nossa vida diante dessa revelação. Diz assim: os que estão em ligação com Deus são condutos para o poder do Espírito Santo. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se por um momento deixa de olhar firmemente para Jesus, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe seu erro, dá meia volta e fixa os olhos em Jesus. E o fato de haver errado não o torna menos querido ao coração de Deus. Sabe que tem comunhão com o Salvador. E quando é repreendido por o seu erro e em alguma questão de julgamento, não anda mal-humorado e nem se queixa de Deus, mas transforma seu erro em uma vitória. Aprende uma lição das palavras do Mestre e toma cuidado para não ser enganado novamente. Os que realmente amam a Deus têm evidências interiores de que são amados por Ele, de que têm comunhão com Cristo, de que seu coração é aquecido por ardente amor para com Ele. A verdade para esse tempo é aceita com firme confiança. Maravilhoso esse texto. Vemos então como que Satanás muitas vezes nos quer separar de Deus. No momento irrefletido, perdemos a paciência, discutimos com alguém, de repente com um familiar nosso, de repente com um estranho. Nos frustramos pelo testemunho que demos a essa pessoa que mal conhecemos. Seja qual for a situação, Satanás estará pronto para apresentar ideias de que, por conta disso, já foi rompido o nosso laço com Deus. Será que é assim? Aqui diz, então, que se por um momento deixamos de olhar para Jesus firmemente, não porque buscamos pecar deliberadamente. Aqui está falando de uma pessoa que diariamente comunga com Deus. Nessa condição, quando ele percebe o seu erro, rapidamente isso deve ocorrer. Ele dá meia volta e fixa de novo os olhos em Jesus. O fato dele ter errado não o torna menos querido para Deus. Deus continua amando e continua auxiliando. O Espírito Santo não abandonou essa pessoa. De fato, após tal queda, ainda que seja pequeno, aqui diz que ele aprende uma lição muito importante e toma cuidado da próxima vez para não ser enganado novamente. É claro que se vez após vez cometemos o mesmo tipo de erro, não aprendemos com a lição, alguma coisa está errada. Aqui vemos que sabe que quem tem comunhão com o Salvador, essa pessoa sabe. E quando é repreendido por seu erro em alguma questão de julgamento, não anda mal-humorado. Ele aceita a repreensão também. Essa repreensão pode vir da nossa consciência, mas pode vir também de algum irmão. E essa pessoa ela não vai ficar mal-humorada por conta disso, não vai se queixar para Deus, mas transformar o erro em vitória. Então vemos que não devemos desconfiar a todo tempo do favor de Deus para conosco. Devemos reconhecer as evidências interiores que o Espírito Santo nos concede de que somos aceitos, amados por Deus. E aí vemos que o nosso coração então será aquecido. A verdade para esse tempo, Ellen White conclui,
é aceita com firme confiança, sem dúvida. Essa pessoa, então, está em condição de avançar progressivamente na santificação, a santificação que durará a vida toda, um processo que não termina, a não ser com a volta de Cristo em glória, momento este em que esse nosso corpo, essa nossa mente, ela será transformada de maneira perfeita, sem pecado, sem nenhum embaraço das consequências do pecado sobre nós. Possamos, diante das leituras que fizemos essa noite, aprendermos a confiar mais em Deus, manter essa ligação com Deus e, de fato, em meio às faltas e erros que são comuns para o cristão, mesmo para aquele que diariamente comunga com Deus, devemos então rapidamente se colocar em linha, de um salto, se colocar em conformidade com o padrão de Deus. Esse é o meu desejo de oração, e que a cada dia o nosso desejo seja fazer a vontade de Deus por amor. Amém. Concluída essa parte, então, da mensagem dessa noite, quero abrir o espaço para quem quiser ter alguma participação especial neste momento. Estamos no momento com 29 pessoas participando. Irmão Francisco, então, e irmão Mário também vão comentar. Irmão Mário, pode começar. O irmão Francisco quer falar antes ou não? O áudio do irmão Francisco está fechado ainda. Então, eu só queria, na verdade, agradecer, né, a Deus por podermos estar participando aí deste culto, né, de poder ter ouvido essa mensagem. A mensagem, ela serve para todos nós, para que possamos, né, a cada dia estar mudando, né, estar se igualando e se qualificando, né, através de Cristo, para um dia podermos estar nas mansões celestiais. E pedir aos irmãos orações, né, que nós precisamos muito, a oração pela família, pelo trabalho, pelo que vem acontecendo no mundo, né? Nós sabemos que isso é tudo parte da profecia, mas que Deus possa estar aguardando o seu povo, né? E principalmente também pelos interessados, aqueles que estão dando ouvidos a essa preciosa mensagem. E acima de tudo, agradecer. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua igreja, cada irmão hoje participante aqui, que Deus possa estar abençoando o seu povo. Amém. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Passa a palavra para o irmão Francisco. Também sou muito grato a Deus por estarmos nessa noite em casa, mas desfrutando da palavra nosso Pai Celestial. O assunto que o irmão colocou é um assunto muito importante, um assunto de reflexão e de meditação, porque o irmão leu lá em Números, né? Moisés sendo um homem muito manso, um homem escolhido por Deus, um homem que foi separado, treinado, e ele cometeu essa grande falha. Mas pela graça de Cristo, pela sua vida humilde, ele se arrependeu de seu pecado, reconheceu a sua falta, né? E de vez de entrar na Canaã terrestre, Deus deu o melhor para ele, né?
E lá no livro de São Mateus 17, ele nos apresenta, né? Estando Moisés e Elias no monte da transfiguração. Que possamos, nessa caminhada cristã, não ter medo do pecado. Ter medo só de uma coisa, de Cristo não nos perdoarmos quando escorregamos, quando falhamos, né? O provérbio diz que o justo cai 7 vezes e 7 vezes se levanta, né? O Salmo 107, eu vou deixar para os irmãos, verso 4, 5 diante. Andaram desgarrado pelo deserto, por caminho esmo, não acharam cidade em que habitasse. Andavam famintos e sedentos, desfaleceu-lhe a alma. Clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direto para ir a uma cidade em que habitasse. 28 e 30. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, ele o livrou das suas angústias. Fez cessar a tormenta, de modo que se acalma as ondas. Então eles se alegraram com abonanças. Assim ele o levou ao porto desejado. Assim como Israel peregrinou aqueles 40 anos no deserto, né? Encontraram o seu porto desejado, foram protegidos e guiados pelo Senhor. Nós também andamos como errantes aqui, pecadores, né? Nesse mundo. Um dia uma tribulação maior, um dia uma tribulação menor. Mas aqui eles encontraram o porto desejado. E nós também vamos, nesse nosso caminhar, ao nosso porto desejado, que é o novo céu e a nova terra. Deus abençoe a nossa vida, nos dê sua graça, ânimo, disposição, né? E que possamos vencer pela fé, pelos méritos do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Amém. Agradeço também a participação do irmão Francisco, e eu queria pegar carona com... Ele fez referência a Moisés, né? Eu toquei de leve, eu quis resumir o assunto. É uma outra oportunidade, podemos até ampliar mais, mas pegando aqui alguns trechos do que Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, ela diz que foi dada ocasião, então, ao povo para pôr em dúvida que sua atuação passada fora sob a direção de Deus e desculparem seus próprios pecados. Moisés, bem como eles, haviam ofendido a Deus. Sua conduta, disseram, fora desde o princípio passível de crítica e censura. Tinham achado agora o pretexto que desejavam para rejeitarem todas as reprovações que Deus lhes enviara mediante seu servo. Olha a gravidade da situação. Agora, mesmo que nós bem sabemos que ele não tinha cometido faltas anteriormente, agora tudo eles começaram a enxergar como passivo de crítica e censura. Também em relação à reprovação que Deus deu, diz aqui que eles haviam sido vencidos por uma tentação súbita e sua contrição foi imediata e provinha do coração. O Senhor aceitou o seu arrependimento, embora não pudesse remover a punição, por causa do mal que seu pecado poderia fazer entre o povo. Então, aí, pelo fato da posição, de serem dirigentes e tudo mais, teve essa condenação grave em cima deles, mas, no entanto, como bem sabemos, em todas as circunstâncias adversas, como o irmão Francisco já comentou, no final das contas, o objetivo de Deus é nos dar um benefício muito maior. Moisés, ele então não pôde entrar na terra prometida, a Canaã terrestre, mas ele então foi levado ao céu e depois serviu de testemunho a Cristo naquele monte da transfiguração, como foi comentado. Alguém mais gostaria de ter uma participação nesse momento?
Não fiquem tímidos. Gostaria de comentar, irmãos, que se tudo correr bem, semana que vem estaremos realizando no mesmo horário, no mesmo dia, essa reunião, mas estamos aceitando sugestões, os irmãos que acharem que um outro dia seria melhor, outro horário. A gente está começando essas reuniões. A princípio, os irmãos têm achado bom, até onde eu vi as manifestações em relação a esse dia e hora. E gostaria de dizer que esse programa, o Zoom, foi comprado uma licença, então, dele paga, para termos um acesso mais livre, contínuo, e pode ser utilizado também de maneira mais local. Nesta reunião, nós, então, estamos trazendo aqui pessoas de todas as localidades, buscando o máximo possível de gente contribuir, mas nada impede também que em menor número haja algumas reuniões, por exemplo, aos sábados, locais que não têm uma igreja, é uma oportunidade, então, dos irmãos combinarem entre si, e aí a gente pode estar compartilhando esse acesso e assim por diante, e termos também esse privilégio de, muitas vezes, no sábado de manhã, estudar a lição de escola sabatina em conjunto. E em relação também a esse particular, eu chamo a atenção do fato que o irmão Antônio, lá da Espanha, esse horário fica difícil para ele, né, participar, mas também tendo uma reunião na parte da manhã, é uma oportunidade de ele estar participando. Ele com certeza ficaria muito contente com essa participação. Parece que eu tinha visto o Davi levantando a mão, não sei se ele ia falar alguma coisa ou não. Não, foi sem querer, eu ia ver o bate-papo, só que eu coloquei em levantar a mão sem querer. Tá certo. Mais algum irmão gostaria de dar a sua participação? Olha. Chegou, colocou. Irmão Francisco abriu o áudio. Abri. Então, ficamos dessa maneira. Vamos louvar a Deus com mais um hino, então, neste momento, para concluirmos a reunião.
possas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei. Se na história deste mundo já meus pés encoberei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Irmão Francisco pediu a palavra. Que você ressaltou muitas coisas na vida de Moisés, mas ali é um ponto que ele batia uma vez, durante a sua peregrinação, ele batia uma vez na rocha. E aquela vez ele bateu 2 vezes. Isso quer dizer, um toque era o suficiente, que era um símbolo da morte de Cristo, que Cristo ia morrer uma só vez pelos pecadores. E a outra parte, a irmã White comenta lá no primeiro escrito, que Moisés é um símbolo daqueles que morreram e vão ressuscitar para ir ao céu. Assim como Elias foi trasladado vivo para não ver a morte, os salvos em Cristo, aqueles que morreram, representam essa ação de Moisés aí. Só isso. Muito bem. Um complemento aí ao assunto, como podem ver, bem amplo e com muito significado, né? Como vimos, até mesmo a batida, uma batida a mais tinha um significado muito lamentável em relação à morte de Cristo, que morreria de uma vez por todas pelos pecadores. A irmã Lia também gostaria de falar. Foi sem querer, Mateus, eu ia escrever e bati no lugar errado. Algum pedido de oração, irmão, antes de concluirmos? Gostaria de pedir oração pela família, agradecer a oportunidade toda, né, que Deus tem dado para nós, assistir, né, e que possamos voltar novamente, e então que possam orar por mim e pela minha família. Mais alguém? Irmã Hélia, pode falar. Eu estou muito grata a Deus por estar aqui, na casa da minha filha, assistindo a palavra de Deus, ouvindo. E há muito tempo eu fiquei, pelos problemas relacionados a meu esposo, eu fiquei sem comunhão, mas sempre em ligação com Deus. E eu agradeço a Ele por estar aqui. Peço que os irmãos orem por mim, que eu estou em tratamento, estou meio enferma, estou lidando com problemas sérios na coluna, na perna,
E também ore pela minha família, por Flávia. Eliane estava aqui, mas deu um vento, estava muito forte, ela foi embora com medo, entendeu? Ela foi embora com medo. E eu estou feliz delas me trazerem aqui e fazer parte ouvir essa pregação maravilhosa e junto comigo, entendeu? Eu agradeço a Deus por isso. E peço a oração dos irmãos para que eu tenha uma melhora agora, que preciso cuidar de mim, mas devido a esse vírus, estamos meio oprimidos. E que mais para frente, no futuro, eu estarei junto com os irmãos, se for de acordo com a vontade de Deus. Certo? Saudade para todos, tem muita lembrança de vocês todos e cheio do conforto e do Espírito Santo, e que nós também examinamos nosso coração para saber aonde que é que nós estamos errados, tá bom? Um abraço, irmã Hélia, já falei. Fique com Deus. Muito bem. Agradeço pelas participações, que os pedidos de oração lembremos ao decorrer do tempo. A irmã Vilma gostaria de comentar. Ô, Mateus, primeiro quero dar boa noite a Nélia, né? A gente poder se ver assim, sem sofrer, né? Viagem longe e tudo. Que Deus seja louvado por isso. Hoje eu fui na casa do Mateus e disse que o pai do irmão Ivan ainda está internado desde o dia que ele pediu oração. Então vamos reforçar, né? Que ou ele descansa também. O irmão nem está participando com a gente, né? Nos cultos e nas reuniões. Então, eu gostaria de pedir oração pelo pai do irmão Ivan e por ele. Bem lembrado, então, pela irmã Vilma também. E eu gostaria, nesse momento, para orarmos, chamar a irmã Bianca, então, para orarmos nesse momento. Permaneçam com os áudios, os microfones desligados. Vamos ouvir, então, a irmã Bianca orar por nós. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, nessa noite queremos agradecer por esse culto que foi realizado, pela oportunidade de aprendermos mais a sua palavra, pelo encontro com esses irmãos, que possam se repetir, possa realmente se tornar uma rotina esses encontros, que possamos assim cada dia mais nos fortificar nossas verdades e ficarmos firmes em Ti. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e dar-nos uma boa noite a cada um de nós. E pedimos também uma cura para os enfermos, para os pedidos de orações, que o Senhor possa chegar a cada um segundo a sua necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos concluir então a reunião. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos e as famílias aqui representadas nessa noite. Amém. Estão dispensados, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Oi, fala, mãe.